Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas Schneider e hoje eu vou falar com vocês sobre as principais empresas, as top empresas pagadoras de dividendos na nossa bolsa. Quais será que são as melhores empresas para se investir que pagam bons dividendos, tá? Não basta apenas aqui a gente olhar os maiores yields, pessoal. A gente tem que ver se os yields eles são de fato sustentáveis, tá? Então, fique ligado nesse vídeo se você quer descobrir quais são essas empresas interessantíssimas que você pode investir, tá? Mas primeiro, se você gostar do conteúdo, não esqueça, sempre deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim, vai ajudar a distribuir esse conteúdo aí pelo YouTube para pessoas que têm interesse, tá? Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo então. Bom, galera, vamos lá. Antes da gente começar aqui, queria dizer que obrigado ao ar-condicionado, que agora a gente consegue gravar com as janelas fechadas, então o ruído fica muito melhor. E quando eu gravava com janela fechada anteriormente, eu passava um calor danado, porque aqui em Goiânia é muito quente. Mas agora a gente tem o melhor dos dois mundos, então eu consigo focar 100% aqui em passar o conteúdo para vocês sem passar calor ou então com os ruídos lá de fora incomodando muito, tá? Mas o que acontece? Primeira coisa que vocês têm que fazer para descobrir essas empresas é se cadastrar na nossa plataforma, no nosso radar de ações no Gerando Alfa. Aqui a gente tem as wishlists, né, que você organiza as ações que estão no seu radar, os dados das empresas, né, para você poder analisar suas empresas. A gente tem algumas funções que estão sendo testadas por um grupo de betas, né, certos usuários beta que estão testando essas nossas funções. Tem um ranking por setor aqui, que você pode comparar as empresas que estão no mesmo setor em diversos indicadores. E para esse vídeo aqui que eu vou gravar, eu vou utilizar o checklist fundamentalista, tá? Que a gente consegue ranquear as ações e eliminar algumas ações conforme alguns critérios que a gente coloca, tá? Então vou entrar aqui no checklist. E o primeiro ponto que vocês têm que olhar, pessoal, é se a empresa é de fato lucrativa, né? É óbvio, os resultados, né, operacionais da empresa são os que geram os dividendos, né? Que geram os dividendos, os melhores tipos de dividendos, que são os dividendos recorrentes. Exatamente esse que é o segundo ponto. A empresa tem que ter resultados recorrentes e nesse ponto as empresas mais perenes elas saem na frente do que as empresas cíclicas, né? Porque as empresas cíclicas são as empresas que têm algum resultado extraordinário e aí distribui um dividendo extraordinário, você não vai ter essa regularidade de pagamento ao longo dos anos, né? Então tem muita gente que compra empresas olhando o dividend yield. Nem sempre é uma boa, e eu vou mostrar uma forma aqui que vocês conseguem filtrar essas empresas um pouco melhor para tentar fugir dessas armadilhas de dividend yield, tá? Então, às vezes você tem algumas distribuições extraordinárias por conta da venda de um ativo ou por conta de um resultado muito grande da empresa, algo que não é necessariamente recorrente. Então é bom a gente fugir disso, tá? E a terceira coisa, o ideal, né, é que esses dividendos eles sejam crescentes ao longo do ano, ou seja, a empresa que entrega resultados crescentes e os dividendos eles vão acompanhando esses resultados, tá? Então como é que a gente vai fazer aqui para a gente filtrar essas empresas de dividendos, né? Que não basta a gente olhar apenas o yield, vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, a gente vai olhar o yield, a gente pode botar o yield aqui maior que 5%, que é um yield hoje em dia que é um yield acima da média aí do que as empresas estão pagando, aliás, acima do dobro da média ali, né? O dividend yield médio do Ibovespa, salvo engano, está em 2,5%. Então, uma empresa que paga o dobro do dividend yield médio aí do Ibovespa, tá? Mas como é que a gente vai filtrar se o dividend yield da empresa ele é de fato recorrente, ele é de fato sustentável, né? A gente bota um payout aqui maior de 50% e a gente também limita o payout para ser menor do que 105%, tá? Então vou colocar um pouquinho acima de 100% aí para a gente conseguir, porque às vezes a empresa ela acaba pagando um pouquinho do lucro num ano ou outro, não tem problema, a gente sabe que o lucro ele não é exatamente igual o que entra no caixa da empresa, né? Ele é apenas uma estimativa do que vai entrar no caixa da empresa, porque são regimes diferentes. Se a gente filtra aqui, então, a gente acaba chegando numa lista, uma lista bem interessante de empresas aqui, que a gente pode filtrar por dividend yield, né? A Whirlpool aqui já é uma empresa que eu conheço e que eu sei que esse yield da Whirlpool, ele não é sustentável, né? Ele é advindo de uma venda de um ativo. Então, a gente tira a Whirlpool da nossa lista aqui. A Enalta é uma empresa também que está num setor que não tem perenidade de resultados. Então, eu não considero como sendo uma empresa interessante no foco de dividendos. Apesar de ser uma empresa que paga bastante dividendos, sim,
porém ela está inserida em um setor mais cíclico, né? E quando você está buscando empresa de dividendo, você tem que procurar as empresas mais defensivas, né? As empresas que pagam de fato com mais recorrência, né? E que elas tenham dividendos crescentes também ao longo dos anos. Então aqui o que acaba sobrando é o que? A gente tem BB Seguridade, que é uma empresa de seguros, você tem muito banco aqui, né? Você vai ter Santander, Bradesco, você tem uma transmissora aqui, que é a Taesa, você tem mais bancos, Indústrias Home, Financeira Alfa, Wi Soluções, que é outra corretora de seguros também, Itaúsa, Vivo, Itaú, Engie, todas essas empresas passaram nesse crivo, né, que a gente colocou aqui, de pagadoras, de boas pagadoras de dividendos e dividendos recorrentes. Então agora, pessoal, agora que a gente já tem essa lista um pouco mais filtrada, né, eu vou mostrar para vocês o que eu acredito que são as top 5 pagadoras, tá? Eu vou fazer até aqui de uma ordem de trás para frente, inclusive. O BB Seguridade, eu sei que ele é um excelente pagador de dividendo, só que ele teve no ano passado uma amortização, né? Então ele devolveu dinheiro para os acionistas, isso acabou sendo contado aqui como yield. Então eu sei que esse yield do BB Seguridade, apesar dele ser alto também, ele com certeza é acima de 5%, ele não é tão alto assim. Então você tem uma recorrência menor de dividendo do que ele realmente está mostrando aqui. Então por isso a gente tem que tomar cuidado e conhecer os ativos que a gente está investindo. Então vamos lá, pessoal, vamos indo aqui um por um, tá? Itaúsa tá aqui. Por que que eu não escolhi a Itaúsa como a minha quinta colocada? Porque tradicionalmente, como a gente já sabe, inclusive foi falado no Itaúsa dessa semana, a Itaúsa ela tem a tendência, né, de se tornar uma empresa mais diversificada, né? E quando ela fica mais diversificada, provavelmente o dividend yield dela vai reduzir nos próximos anos. Inclusive, ela já tem essa proposta de reduzir os dividendos, exatamente para aumentar o caixa da empresa e poder fazer novas aquisições, né? Isso tudo está no plano da Itaúsa. Então, o dividend yield da Itaúsa hoje em dia, eu não acredito que é um dividend yield que vai superar o Itaú nos próximos anos. Por conta disso, o número 5 da minha lista é o Itaú Unibanco, tá? Um banco fantástico, muito sólido, rentabilidade muito boa e que eu acredito que vai continuar pagando excelentes dividendos aí no futuro, tá? A quarta colocada na minha lista é a Engie Brasil, empresa fantástica que atua na parte de geração, né? Agora ela está investindo um pouco mais na parte de transmissão também. Então a tendência desse dividend yield, inclusive no futuro, é aumentar. Porque essa parte de transmissão, ela paga excelentes dividendos. É uma parte do setor de energia elétrica, né? Que é a parte mais perene do setor de energia elétrica, né? Muitos dizem ser o filé mignon do setor de energia elétrica. Então eu acho que é uma excelente empresa para pagamento de dividendos. Ela é a minha top 4. E a minha terceira colocada na minha lista é a Vivo Telefônica, tá, pessoal? Aqui eu posso mostrar para vocês melhor os dividendos desde 2010 da Vivo Telefônica. Você vê que ela sempre pagou excelentes dividendos, né? Os dividendos não são necessariamente crescentes, né? Mas eles sempre foram dividendos bem altos, né? Ela sempre distribuiu bastante, uma parte constante do seu lucro, né? E a alavancagem da empresa baixa, o que sugere que a empresa não vai ter muitas preocupações com dívida, né? Então isso não vai reduzir os dividendos da empresa lá na frente. Ela pode continuar distribuindo tranquilamente porque ela tem essa dívida controlada, né? E se você olhar aqui o lucro da empresa, o lucro, ele tudo bem, ele não tem saído muito do lugar, principalmente por conta de impactos aqui da crise e tudo mais, né? Mas o operacional da empresa vem muito forte, né? 10 bilhões em 2014 e atualmente 2020 aqui com 18 bilhões de operacional, né, de lucro operacional, com a margem crescente aqui também. Então é uma empresa que tende a gerar muito caixa operacional e isso também é um excelente ponto para aquela empresa que vai pagar bastante dividendo no futuro. E vamos agora para a segunda colocada na minha lista, tá? E qual é o motivo de eu não ter colocado a Wiz nessa lista, tá? A Wiz é uma excelente pagadora de dividendos, baseada no passado. O CEO ele já se pronunciou abertamente, dizendo que por conta das dificuldades que a empresa vai passar, principalmente ano que vem, né? Quando acontece o leilão da parte da Caixa, né? De quem será a verdadeira parceira da Caixa nessa parte de corretagem com a Caixa Seguridade. Por conta dessas incertezas, o CEO já anunciou uma redução de dividendos para os próximos anos. Então, muito provavelmente a Wiz vai deixar de pagar dividendos tão grandes assim no futuro. Por conta dessa imprevisibilidade de dividendos, né? Você não tem essa perenidade nem de resultados, né? Porque a Wiz pode efetivamente perder o contrato e aí realmente ser muito impactado em sua receita, porque grande parte da receita da Wiz vem desse contrato com a Caixa, e por conta também dessa redução que já é anunciada pela administração,
eu não vou colocar a Wiz aqui na minha lista, tá? Mas a segunda colocada é uma empresa que com certeza vai manter os seus resultados no futuro, é a Taesa, tá? Uma empresa muito perene, uma empresa que historicamente também paga muitos dividendos, né? E tá num setor aí muito tranquilo, um setor que a receita depende da disponibilidade das linhas, né? Nem importa o volume de energia que está passando pela transmissora, o que importa é se ela está com a linha disponível, né? Uma das empresas aí que você tem a maior facilidade de prever os fluxos de caixa dela, né? Porque são contratos reajustados de acordo com o IPCA ou de acordo com o IGPM. Então, a Taesa, para mim, é a top 2, tá? Na nossa bolsa em questão de pagamento de dividendos pelos critérios que eu adotei. E a primeira colocada, o primeiro lugar, qual que será? Já falei que não é o Whirlpool, pelos motivos que eu citei. Já falei que não é a Enalta, pelos motivos que eu citei. BB Seguridade também não é garantido que esse dividend yield aqui ele fique num patamar que ocorreu nos últimos 12 meses, né, para o futuro. Santander, apesar de ser um banco que de fato paga bons dividendos, eu considero ele um banco um pouco mais arriscado do que esse meu primeiro lugar aqui. Afinal, a gente quer uma ação defensiva, uma ação um pouco mais madura, com um pouco menos de risco envolvido. Por isso, o meu primeiro lugar é o Banco Bradesco, tá? Um banco que ultimamente, nos últimos 3 anos, tem pago praticamente 100% do seu lucro líquido aí, né? O Bradesco tem distribuído muitos dividendos e a tendência é que ele continue distribuindo muitos dividendos, né? Nesse ano agora que a gente está, os bancos eles estão tendo, né, uma restrição de dividendos por conta da pandemia para manter uma certa liquidez, né? Então tem essa restrição para que os bancos não distribuam muitos dividendos a mais do que podem, né? Mas eu acredito que em 2021, 2022 o Bradesco ele vai continuar sendo um dos melhores pagadores de dividendos na nossa bolsa e por conta da qualidade da empresa, né, que isso eu estou levando em consideração também, por conta dos resultados que a empresa gera, que eu acho que são resultados um pouco mais perenes que o Santander, eu escolho ele como o nosso top 1 aqui da nossa lista de top 5 pagadores de dividendos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, pessoal, se inscreva no canal, deixem um joinha aqui embaixo, compartilhem com amigos de vocês aí que gostam bastante de dividendos e até mais, um abraço para todos vocês.